O programa Quarta Dimensão alcança os seus lares através da rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. Homem aflito se aproximou de formosa jovem no shopping apinhado de gente. E ele disse à mocinha: faz meia hora que procuro minha esposa e estou preocupado. Eu não me considero a pessoa indicada para resolver seu problema, respondeu ela. Procure os guardas e eles o auxiliarão. Eu explico, disse o gajo, ligeiramente encabulado. A experiência tem mostrado que basta eu conversar com moça bonita como você e minha mulher aparece logo em seguida. Realmente, caríssimos, o método mostrou eficiência. Ele ainda não terminara de explicar e a esposa apareceu com cara de poucos amigos. O ciúme se assemelha àqueles insetos portadores de múltiplos olhos que enxergam por toda a circunferência das cabeças. Cônjuge ciumento se liga ao companheiro com mais eficiência do que se mantivesse preso o dito cujo com tornozeleira eletrônica. Por detrás da telinha contamos a presença do nosso amigo João Luiz Leal, apoiado por Fernando e Everton. O tema de hoje será: pecado pode ser antídoto. A sexualidade talvez nunca tenha sido tão discutida como em nossos dias. Essa relação homem e mulher tem sido focalizada com frequência. Considerando a importância do assunto, tentaremos contribuir para o debate analisando a Bíblia nas primeiras páginas. E lá, já nas primeiras páginas, nós já deparamos controvérsias. Vejam só. No sexto dia criou o homem. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 27. Percebam que o representante masculino e o feminino foram criados no sexto dia. Isto revela que não se tratava de Adão, cuja Eva chegou posteriormente. Analisem, por favor. Adão já existia. Eva ainda não existia. Portanto, aquele homem do sexto dia não pode ser Adão, ele surgiu junto com a esposa. Este é detalhe importante quando negamos que Adão e Eva tenham sido o primeiro casal. Em caverna da terra, lá naqueles primórdios, dupla de viventes já providenciava descendência. Eles já se preparavam para ter criancinhas. Multiplicai-vos e enchei a terra, ordenara o Criador. No Éden paradisíaco, ao contrário, a solidão de Adão só seria preenchida posteriormente. Este é ponto importante. Eu não entendo a teimosia dos catedráticos
quando defendem a tese de que Adão foi primeiro homem. Tudo converge para defendermos o contrário. Ele e o primeiro homem são personagens diferentes e vivenciaram experiências diferenciadas. A raça de Adão veio se encontrar com a raça do homem primitivo muito tempo depois. A raça adâmica veio do Éden há mais ou menos uns 6.000 anos. A raça do homem primitivo foi criada, homem e mulher, há milhões de anos. Enquanto o nosso mundo ensaiava os primeiros passos, o Éden já era um jardim de delícias. A terra, ao contrário, era verdadeiro deserto, sem homem para cultivá-la, na afirmação da própria Bíblia, marcando a sacralidade da união conjugal. Jesus ratificou a aparição simultânea, homem e mulher. O mestre confirmou a tese de Adão fora daquele primeiro berço. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Mateus 19:4, palavras de Jesus. Ninguém esqueça que o mestre disse, desde o princípio. A busca por companheira posterior ao aparecimento de Adão prova que realmente ele não é o primeiro. Desde o princípio que Jesus deixa escapar de sua boca, ratifica a criação imediata da mulher do primeiro homem, do homem primitivo. Vejam que o Criador deu a ordem: multiplicai-vos no mesmo sexto dia. Se Adão fosse este primeiro homem e estivesse solteiro naquela ocasião, aquele multiplicai-vos não teria cabimento. Fica de pé, portanto, a nossa tese: Adão não é o primeiro homem. O aconchego e a cumplicidade conjugal apareceram numa caverna da terra primitiva há milhões de anos. Este Adão já é outra história. A sua Eva surgiu depois. Eles foram expulsos do Éden há 6.000 anos. O primeiro homem e mulher juntamente criados. Aconteceu isto há milhões de anos. Nos tempos de Platão e Sócrates surgiu lenda sobre casais reunidos num só corpo, com duas cabeças, homem e mulher grudados. A ideia do aconchego dos cônjuges já se tornara tão forte que a filosofia grega imaginou o corpo com duas cabeças. As lendas corporificam verdades, fornecendo vida ao imaginário. A força daqueles casais tornou-se tão incontrolável, porém, que os deuses enciumados se apressaram a cortá-los pelo meio. Jesus apostou na ideia de forma simbólica. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os dois um só. Mateus 19, versículo 5. Desta forma, a lenda grega tem raízes no próprio cristianismo. Quando almas gêmeas se encontram na terra, os anjos fazem festa no paraíso. O idílio entre duas criaturas humanas configura o amor divino.
É uma antecipação do amor universal. O amor antecipa o nirvana. Na década de 50, eu era jornalista no antigo Jornal do Paraná, quando regressei da minha viagem de núpcias, maio de 1953. Alguém cravara a pergunta na minha escrivaninha: você é a favor ou contra o divórcio, Getúlio? Certamente o motivo da pergunta era brincadeira. Aquele desafiante desejava que eu me pronunciasse sobre o divórcio em plena lua de mel. Aceitei o desafio, porém, acionei a velha máquina de escrever e me manifestei favorável ao divórcio. No meio de conhecidos e amigos, o meu pronunciamento produziu escândalo. Com certeza, o anônimo voltou a perturbá-lo, perguntarão vocês. Afinal, palavras de Jesus parecem contrárias ao divórcio. O que Deus uniu, não separe o homem, disse o mestre. Eu não posso aceitar essas palavras literais pelo gabarito dos teólogos. Elas não se enquadram em todas as situações. Analisem a frase, o que Deus uniu. Isto limita a abrangência da proibição. Nem tudo foi unido por Deus, eu respondo. Homem e mulher passaram a noite na esbórnia. No outro dia, meio zonzos, eles resolvem se casar. No meu entendimento, a esbórnia os uniu, não foi Deus. Homem e mulher atravessam a noite no motel. Entusiasmados pelo desempenho, eles resolvem se unir. Vocês acham que tal matrimônio é obra de Deus? Sem qualquer dúvida, Deus se encontra por fora. Os hormônios são os responsáveis por aquele casamento. Não poderemos negar a evidência. Esses casais, antes de assinarem o livro de compromisso na paróquia ou no cartório, já estavam divorciados. Almas gêmeas não se separam porque se alicerçaram na rocha. André Luiz escreveu: amar não é simplesmente desejar. Existe o desejo bem humano do sexo. Libido é realidade pertinente. Paixão, meus caros, é até certo ponto válida. Mas neste ponto nós faremos a nossa primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do João Luiz, o nosso site está na telinha. E nós convidamos vocês para visitá-lo. Já organizamos a edição de novembro das visualizações de nossas 139 palestras no YouTube. A soma alcançou 7.586 acessos. A palestra Jesus ordenou o trabalho no sábado é campeã em termos de visualizações. Valerá que você também assista este corajoso desabafo. Para quem trabalha sozinho, ajudado tão somente pelos colegas da TVM, eu estou satisfeito com os números. Afinal, 7.586 amigos nos prestigiaram. E vocês nem queiram
imaginar o quanto eu agradeço do fundo do coração, porque o nosso desejo é divulgar estas ideias, é fazer com que isto mude a mentalidade de muita gente. E o importante é que os acessos continuam crescendo. Devagar, mas crescem. E agora voltaremos ao tema: pecado pode ser antídoto. Será perigoso apostar todas as fichas na paixão e no prazer. Algo mais forte e mais profundo precisa ser encontrado. O amor não pode ser interesseiro, exigente, cobiçoso e possessivo. Toda união marcada com preço à vista ou a prazo tem vida curta. Vocês acham que pastor ou padre modificarão esta realidade? Nada poderá transformar uma coisa que nasce torta. É por isso que somos favoráveis ao divórcio, quando eventualmente não foi Deus que uniu. Ficar dando espetáculo para as crianças, não é o certo. E nos encontramos totalmente dentro do ensinamento de Jesus. Aqueles que Deus uniu, ninguém consegue separar. Nem eles, nem os outros. Grande parte dos encontros amorosos acontece por 1000 razões. Será indispensável que coincidam com o desejo de Deus. Parabéns, portanto, aos felizardos que acertam naquilo que podemos chamar loteria do casamento feliz. Alquimistas poderosos, eles transformarão a prata da convivência na chamada loteria do casamento feliz. Eles transformarão a prata da convivência no diamante de gostosa cumplicidade. A união deste homem e daquela mulher receberá as bênçãos de Deus de maneira toda especial. Aqui se cumprirá o que Jesus ensinou. Deus uniu e o homem jamais conseguirá separar. Se o casal se encontra verdadeiramente disposto a conviver, a vida deles não terá tédio. A vida deles se tornará gratificante. O imperador Nero não perdia a chance de praticar o mal. Certa ocasião ele viu linda jovem caminhando apressada pelas ruas da capital do império, encostado no muro, a poucos passos, homem horrivelmente feio observava discretamente a mulher. Nero chamou a bela jovem e aquele sujeito desengonçado e decretou ali mesmo na rua, sem aviso prévio, pelas leis de Roma como imperador, eu os declaro marido e mulher. Não havia recurso contra a decisão do todo-poderoso imperador Nero. A pobre moça foi obrigada a conviver com um marido imposto durante 5 longos anos. Por que 5 anos, Getúlio? Perguntará alguém. Pelas leis do império, o divórcio só era concedido depois do 5º ano de vida matrimonial. Só depois do 5º ano. Por sorte da moça, o companheiro era pessoa de ótima índole, consciente de que a posse do seu corpo
seria a violência. Ela seria violentada, seria um estupro. E o tempo foi passando. Júnia, disse ele, no término do 5º ano, quando completou o tempo que permitia divórcio, então ele completou dizendo para a moça: agora, Júnia, o divórcio a tornará livre para viver sua vida. Aquela moça comovida, num impulso incontrolável de admiração, correu para os braços do esposo pela primeira vez. Eu não imagino mais a vida sem você, meu querido. Esta convivência repleta de abnegação e renúncia me fizeram amá-lo. Livremente agora eu quero ser sua legítima esposa. Existe provérbio árabe que explica a reação desta moça. Quando passarmos a enxergar com os olhos da alma, descobriremos belezas ocultas. A convivência pode ser tesouro que vai se revelando aos poucos, lavando as consciências, penetrando nos corações. O coração tem razões que a própria razão desconhece, nas palavras sábias de Blaise Pascal. Bom relacionamento é subproduto do desvelo nosso de cada dia. Sem o mágico encanto da ternura, o próprio sexo perde a graça. As pequenas cortesias do cotidiano formam o caldo de cultura para que o casamento pague dividendos. Onde o amor desabrocha, explicações tornam-se desnecessárias. O Pai Celestial carimba e assina embaixo. Freud dizia que o sexo é a avalanche que rola por toda parte. Haverá alguém capaz de dominá-lo e canalizá-lo? Superior a ele, porém, Deus nos concedeu a força do Espírito para que adquiríssemos condições de transformá-lo em torrentes de amor. Platão, no seu tempo, já falava numa coisa que se chama eros metafísico. E aqui nós encontramos outra etapa, o sexo dos anjos. Na presente eternidade, disse Jesus, casa-se e dá-se em casamento. Em futura eternidade, porém, não haverá casamento, porque serão todos como os anjos dos céus. Lucas 20, versículos 34 e 35. Isto fornece medida para a nossa evolução e para a evolução da sexualidade. Ninguém carregará eternamente este nosso corpo guloso e sensual. Em determinado momento, todos deixaremos de ser escravos de tanto apetite e de tamanha gula. Eu lembro bolacha coberta com açúcar cristal, que eu devorava nos meus tempos de criança. Como eu gostava daquela bolacha. Cada centavo ganho servia para comprar o petisco. Lá na padaria do Antônio, lá em Teixeira Soares. Quando eu enriquecer, espaço amplo da minha casa será destinado para depósito desta bolacha, prometi certa vez. Nunca fiquei rico para cumprir a promessa e de repente a bolacha se perdeu no esquecimento.
eu já não sentia o menor desejo de me servir da guloseima. Perdeu-se no passado aquela preferência compulsiva. Como disse Jesus, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aquela bolacha na época era o meu tesouro. Depois daquela bolacha, eu não sei dizer o número de tesouros que me empolgaram. Só Deus sabe quantos. É enorme a quantidade de modificações que ocorrem no transcorrer de uma única existência. E nós podemos estender a imaginação para coisas perdidas em futuro ainda mais distante. Jesus criou esta expectativa quando disse: na futura eternidade não haverá casamentos, porque todos serão como os anjos dos céus. E neste anjo dos céus, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, caríssimos. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Fundamentado em Isaías 64, verso 4, o apóstolo Paulo escreveu: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. As promessas são sobremodo expressivas e sequer imaginadas, desautorizando pesquisas inúteis. Nem pelos olhos, nem pelos ouvidos, nem pelo próprio coração seremos capazes de vislumbrar o esplendor que nos reserva o futuro. Se aqui no planeta de expiação e provas já contamos inefáveis momentos de alegria, de júbilo, dá para imaginarmos o que nos reserva o Pai das alturas. Tudo tem seu preço, todavia, e cada conquista corresponde ao tamanho do aprendizado. Ninguém alcança o pódio sem esforço e treinamento constante. O maratonista tem consciência do que precisa para cruzar a linha de chegada, em primeiro lugar. Varinha de condão só existe no imaginário da infância. Jesus definiu a maneira correta de alcançar a vitória. Os que perseverarem até ao fim, estes serão salvos. Os evangelhos repetem recomendações. A fé sem obras é morta, renovando a certeza de que só o trabalho conseguirá vencer dificuldades. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema: pecado pode ser antídoto. Jesus profetizou geração de anjos. Anjos que sublimam, que ultrapassam os próprios desejos. Eles sublimam desejos. O Criador nos fez homem e mulher com todos os nossos instintos para nos treinar na busca de uma integração lógica, de uma integração gostosa como casal. O objetivo desta força chamada sexualidade é refinar nossos sentimentos e torná-los dinâmicos.
como escreveu Roden. No plano atual da evolução humana, o eros acaba normalmente em libido. Entretanto, ele não é simplesmente libido. Temos exemplo singelo desta verdade no adolescente apaixonado. Ele enxerga a menininha dos seus sonhos como uma deusa. Para o adolescente apaixonado, a eleita é mais anjo do que mulher. Alguém certa vez me censurou. Você está colocando os adolescentes no mesmo nível dos habitantes do paraíso, Getúlio? Isso não será contradição para quem defende a evolução do espírito? Quando apontei o adolescente, meu caro amigo, eu usei a semelhança para configurar a intensidade do amor espiritual. Aquele amor que mistura desejos com mística. Para nosso menininho, a namorada é intocável, no alto de uma torre de cristal. Ele considera profanação abordá-la de forma libidinosa. Eu falo de cátedra, porque eu já vivi este drama na minha infância. Pelo menos no meu tempo de garoto apaixonado, era assim. Amor de adolescente era protótipo de amor espiritual. O eros metafísico era exemplificado no idílio dos adolescentes. Veja que o apaixonado caminha como se fora sonâmbulo. Ele só enxerga a eleita dos seus sonhos. Jesus exaltou o prazer desta convivência. O Mestre amava os seres humanos, homens, mulheres, amigos e inimigos, e até permitia aproximação e contato físico. Jesus jamais aceitou proibições preconceituosas que tolhessem os seus movimentos. Maria Madalena beijou-lhe os pés na casa de Simão o leproso. Também o amor evolui em ciclos. Antes de chegarmos ao eros metafísico, todavia, passaremos pelo eros físico, porque este é o protótipo. Ninguém alcança o topo da escada sem usar os primeiros degraus. Já disse alguém que as grandes jornadas começam nos primeiros passos. Todos nós, apesar de distanciados da perfeição, poderemos sublimar nossos instintos. Mesmo neste plano materializado, o carinho sem egoísmo poderá revelar-se tão gratificante que se tornará incentivo e modelo. A planta se reproduz com raízes enterradas no chão. Os animais e as feras se acasalam pelo instinto. Somente o ser humano se movimenta verticalmente na direção do infinito. Nossa sexualidade, ligada pela coluna vertebral ao cérebro, pode se tornar fonte perene de energias. Tudo numa linha reta, na direção dos céus. O próprio formato do nosso corpo mostra a sublimação. A cruz é semelhante ao homem, de braços abertos. A palpitação do divino se encontra nas profundezas do ego. A alma de todos nós tem consciência de que é dependente do amor divino. Na Idade Média, multidões de jovens se afastaram do mundo buscando silêncio e oração.
Nilo, Pacômio, Antão, Onofre e milhares de outros penitentes se esparramaram por regiões desérticas, buscando santificação. Muitos carregaram apenas os rolos dos evangelhos e se alimentavam de raízes, gafanhotos e folhas. Apaixonados pelo Cristo, o Mestre sustentava-lhes o ânimo. Por incrível que pareça, eles alcançavam bem-estar e alegria no desconforto de cavernas inóspitas. Acabei de apontar humanos como nós, ainda desorientados, ainda imperfeitos, procurando sublimação dos desejos. A Bíblia, porém, nos revela seres de outros mundos, já amadurecidos pela evolução. Olhei e vi, diz o profeta de Apocalipse, o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que tinham escrito sobre suas testas o nome dele e o nome do Pai. São aqueles que não se contaminaram com mulheres, porque são castos. E nas suas bocas não se acharam mentira, porque estão sem mácula diante do trono de Deus. Apocalipse 14, versículos 1 a 5. Eu duvido que tais figurinhas sejam cada terra, embora os teólogos afirmem que são componentes das 12 tribos de Israel. Eu não concordo com os teólogos pela distância moral que os separa. O rei Davi, figura ilustre da tribo de Judá, na fase mais idealista da sua vida, já convivera com 3 esposas ao mesmo tempo. Ora, o texto é claro. Estes não se contaminaram com mulheres. Davi não pode ter sido um deles, portanto. Quem pode dizer o contrário? Outra figura da tribo de Judá, Salomão, vivera em promiscuidade com 1000 mulheres. Alguém poderia defendê-lo como incontaminado, como participante deste grupo? As 12 tribos, nesta altura, só podem ser descartadas. Eis a razão que eu aponto essas figurinhas simpáticas como habitantes de planeta superior. Foi janela que o Apocalipse abriu para a revelação do futuro. Os alienígenas antecipam o que nós seremos ao término do aprendizado. Opa! Parece que a minha explicação acabou gerando dúvidas. Em si mesmo, o sexo será pecaminoso? É a pergunta do Crispim, agitado. Se vocês entenderam desta forma, meus amigos, passem borracha nos apontamentos. Não foi minha intenção. Em nosso ciclo, o sexo é legítimo e perfeitamente natural, desde que consentido, não promíscuo e sem prejuízos para ninguém. Há milhões de anos, o sexo é que tem mantido o nosso planeta vivo. Outros tantos anos ainda conviveremos com a sexualidade após o juízo final, porque lá continuaremos de corpo físico. E neste corpo físico, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Passaremos agora ao último bloco do programa Quarta Dimensão,
Anotem na agenda. Toda sexta-feira nos encontramos. Para a próxima semana já estamos preparando um novo tema para explicar Bíblia e especialmente os Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Pecado pode ser antídoto. Quando o Apocalipse diz que os alienígenas não se contaminaram com mulheres, ele aponta novas formas de prazer, trazidos pela mística. Deus sabe como este prazer atua. O eros metafísico já era imaginado pelo filósofo Platão. Eu falei há pouco. O próprio corpo desses nossos irmãos, lá na frente da evolução, é luminoso. Diferente ao mundo onde eles vivem. Infelizmente, alguns catedráticos ensinam que todos somos irremediavelmente pecadores, porque Adão implantou o pecado na terra. É a coisa mais absurda que se possa conceber. Vale a pena interrogar: será Deus ou serão os teólogos que estão errados? Fazemos a pergunta porque o Criador decretou: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, versículo 28. Vendo semente poluída, Jeová teria interrompido a criação. Se o sexo é pecado, Deus não o permitiria. E ele, no Gênesis, mandou que se ativassem relações sexuais. Portanto, mais uma vez a teologia pisou na bola. A doutrina de que Adão introduziu o pecado no mundo nada tem a ver com sexo. A doutrina de que Adão entronizou o pecado no mundo é defendida pelas igrejas cristãs como positiva. Não pessoas de fraco entendimento, mas figuras grandiosas como Orígenes. Orígenes e tantos outros grandes do passado que nos deram uma doutrina enxuta e palatável. Nós podemos aceitá-la. Doutrinas deste tipo eu aceito. Quem estuda o Gênesis percebe que o homem do sexto dia era criatura sem malícia e sem vontade. Era preguiçoso de carteirinha e crachá. Não tinha ânimo para carregar o fardo, nem mesmo do pecado. Faltava-lhe inteligência para compreender até mesmo porque estava ali, naquele estranho mundo. Sua inocência era incompatível com qualquer iniciativa. Enfim, aquele ser humano não passava de um trapo. Com Adão a coisa era outra. O próprio Criador reconhecia sua inteligência. Vejam que a Bíblia diz: o homem Adão se tornou como um de nós, disse Jeová em Gênesis 3, versículo 22. Quando Adão desceu à terra expulso do Éden, nada mais natural que os nativos da terra entendessem o que era malandragem. A inteligência da raça adâmica destruiu a pasmaceira dos nativos. Por isso a raça adâmica é responsável pela entronização do pecado na terra. Simbolicamente é uma boa figura. Adão tornar-se perigo no Éden, porém na terra ele foi bênção.
Adão foi expulso do Éden porque evoluíra somente na inteligência e ficara estagnado na parte moral. A despeito disso, a raça adâmica foi presente para os primeiros habitantes do nosso planeta. E eu explico por quê. Os nossos humanos descendentes deste homem do sexto dia eram carentes de altas doses de adrenalina. Era necessário pecar para saber que se encontravam vivos. A raça adâmica veio sacudir as estruturas daquela gente que só sabia fazer filhos, comer e dormir. Eles eram impecáveis, não por bondade, mas sim pela falta absoluta de inteligência. Os olhos dos nativos só se abriram quando apareceram aqueles professores malandros do planeta Éden. E o pecado dos terráqueos os libertou do comodismo. O pecado deles fez os terráqueos progredir, fez os terráqueos ter consciência da realidade e partir para a briga. Neste caso, interroga o Crispim, em certas ocasiões o pecado então deixa de ser bicho-papão? Perfeitamente, Crispim. E aqui somos forçados a repetir algo que já abordamos em ocasião anterior. A matéria é tão elucidativa que vale a pena repeti-la. Trata-se de um hino atribuído a Santo Agostinho, mas eu tenho ideia que seja de Orígenes e não de Santo Agostinho. E o hino diz assim: ó felis culpa, ó vere necessarium adae peccatum, quod tollem et tantum meruisti habere redentorem. Este hino era cantado na Páscoa, nas igrejas católicas, no tempo em que os padres oficiavam no idioma latino. Traduzindo este hino, diz o seguinte: ó culpa feliz, ó pecado de Adão, realmente necessário que tal e tão grande Redentor mereceste. Isto é chocante, brada o Crispim, homenagem ao pecado, como pode, Getúlio? De minha parte, Crispim, eu acho este hino genial. Ele reflete a filosofia dos antigos, antes que a teologia misturasse as estações. Feliz de quem se viu liberto, ajudado pela raça adâmica. É isto aí, Adão introduziu a capacidade de pecar no planeta Terra, porque tudo é necessário para o crescimento do homem, até o pecado. Os descendentes do homem do sexto dia deixaram de proceder como bebês chorões. Eles se libertaram do aspecto pernicioso da inocência que tolhia seus movimentos e o seu dinamismo. Eu considero isto progresso. Senhores pais, quem gostaria que seus filhos vivessem numa redoma para não pecar? Quem de vocês gostaria que seus filhos permanecessem crianças para evitar responsabilidades da vida adulta? Diz a Bíblia que os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens. Esses filhos de Deus são os que chegaram do Éden. Verdade, os filhos de Deus, raça adâmica, eram identificados pela inteligência fora dos padrões terrenos. Eles vieram de cima, eles vieram do céu. Os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Gênesis 6, versículo 4. E assim, pela prática do sexo que Deus sabiamente criara, crianças nasceram e as desigualdades terminaram pelo caldeamento. Tempos depois, já não existiam mais
filhos de Deus ou filhos dos homens. Todos se transformaram em filhos do Altíssimo. Todos se tornaram iguais num planeta de idênticas oportunidades. Buscando o prazer, o ser humano consolidou a família. Jesus veio e apontou mais longe, provando que o amor verdadeiro é aquele que se estende universalmente por todas as criaturas. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E hoje nós centramos todas as nossas energias neste pedido ao Pai Celestial, que torne este ano de 2018 um ano abençoado. Abençoai as criaturas humanas sofredoras de tantas provas e de tantas angústias. Olhai por nós, meu Deus, Jesus amado. Colocai sobre nós a vossa mão santa, e que a vossa mão santa produza e faça crescer em nossos corações o amor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meus amigos. E boa noite.